Fala galera, aqui é o Marcelo Jesuíno do canal Express Guitar e hoje estou aqui com o grande Felipe Andreoli. É nóis. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Muito obrigado por receber a gente aqui nesse lindo estúdio. Porra, é o meu humilde estúdio caseiro. Porra, muito legal aqui, estamos super iluminados dentro do estúdio dele e é um prazer estar aqui. Valeu. Pra gente bater esse papo. Muito bom te receber também. Que bom. Felipe, queria já começar falando com você sobre normalmente o que a gente conversa aqui no canal, né? Que é o processo de estudo. Eu acho que é uma curiosidade muito grande dos músicos, como a pessoa que ele admira chegou naquele estágio, né? E eu sei que você tem hoje dois grandes cursos, dois grandes sucessos, né, em termos de ensino online, que são seus cursos, o de modos gregos e o outro de técnica. Isso. Né? E eu imagino que isso tem uma relação grande com a resposta que você vai me dar, né? Sim. Eu queria que você descrevesse um pouco disso aí, como foi o seu processo e qual a relação que esses cursos hoje têm com esse processo. O meu approach para estudo de música sempre foi muito musical, que pode parecer um pleonasmo, mas não é. Então, assim, o meu estudo da técnica veio quase 100% de músicas que eu tocava e quase 0% de exercícios que eu vi, que me ensinaram e que eu repetia, entendeu? Os exercícios que eu acabei criando e que hoje eu ensino para os meus alunos, a maioria deles é derivado de um trecho de uma música que era difícil. E aí você pega esse trecho e quebra em várias partes, estuda essas partes separadamente, transforma em exercícios, né? Então, sei lá, tem uma frase numa música do Steve Morse que eu precisava estudar. Então, eu aprendi essa frase, quebrava ela em vários pedaços, estudava esses pedaços separadamente, transformava cada um deles em um exercício que você pode expandir pela escala toda do instrumento, e depois vai juntando os pedaços para formar a pintura completa, que é a frase completa. E quase tudo que eu estudei na minha vida é derivado de alguma música que eu queria tocar, de um desafio que eu me propus a fazer. Tirei muita música do Dream Theater, do Steve Morse, do Malmsteen, do Steve Vai, etc, etc. E foi muito daí que veio o meu estudo, né? E quando eu tive meu período de estudos com o Shimba, ele me ajudou a amalgamar todas essas técnicas, dar sentido, né, para o que eu fazia, e especialmente na parte teórica, que é onde está mais o curso de modos gregos. Nessa parte, eu fui intuitivamente achando as escalas, de ouvido, né? Tirando música, que é uma coisa que eu sempre fiz muito, tirar música de ouvido, e você meio que vai chegando àquela conclusão, fala, pô, isso aqui é escala, né? E aí ela se expande dessa maneira, e é claro que sozinho você tem um limite de onde você vai chegar com esse conhecimento. Então, quando eu estudei com o Shimba, que foi um período assim de 5, 6 meses, ele me ajudou a fazer sentido do que eu já tocava, expandir esse conhecimento, né? E aí partir para as outras escalas, para o estudo mais aprofundado da harmonia e etc, etc. Mas sempre foi um processo muito intuitivo. E o que isso me ajudou a fazer é trabalhar de maneira a ensinar isso de uma forma que fique intuitivo para quem vê. Porque eu já vi muita gente tentar ensinar os modos gregos, por exemplo, de uma maneira que eu acho complicado, eu que já estou familiar com o assunto. Então, por ter passado por esse processo intuitivo, eu acho que meio que eu descobri os processos mentais que a pessoa passa quando ela está entendendo aquilo, e eu fui capaz, talvez, de explicar de uma maneira muito simples um negócio que pode ser complicado, apesar de ser simples. Né? Modos gregos é uma coisa relativamente simples, né? Mas tem gente que complica na explicação. Então a minha busca foi justamente de deixar isso uma coisa que faz sentido, mesmo para quem não tem um super conhecimento musical. Eu acho que faz muito sentido isso que você falou, principalmente a parte musical, que você falou, pode parecer um contrassenso, mas você estudou música de forma musical. E, do alto do meu preconceito, quando se fala em estudar técnica, que eu, na mesma hora, transformo isso num estudo mecânico em minha cabeça, vai estudar mecânica, né? Estudar velocidade, estudar destreza, né? Mecânica. A experiência que eu tive dando aula e com alunos que vinham com esse approach de abordagem do instrumento era uma coisa muito antimusical. Sim. Que
das minhas experiências, era a regra e não a exceção. E você tá me descrevendo um processo que é bem bacana de se ouvir, que é a exceção, né? Sim. E não, eu estudo técnica através de música, obviamente que o repertório é sempre a prioridade, e isso é muito legal de ouvir, porque eu acho que isso é uma unanimidade, acredito em todos os estilos musicais, né? Que o repertório, mas essa coisa de você, o processo que você fez de assimilar musicalmente e depois passar e colocar a sua técnica, que na verdade é uma ampliação musical, né? Sim. Só que fazendo uma musculação daquilo ali, né? E o que eu acho que isso beneficia é que quando você tem só exercícios, é difícil de fazer o exercício só musical. Quando você extrai o seu exercício de uma música, você já entendeu primeiro qual que é a aplicação musical daquele exercício. E aí você vai fazer com que a técnica faça sentido, a mecânica faça sentido, mas veio da música, né? Então, o que me incomoda às vezes no estudo da técnica muito mecânico é justamente isso, que você não está nunca fazendo música, né? E por isso eu nunca consegui muito ficar com o instrumento no colo fazendo um monte de exercício, me incomodava não estar fazendo música. Então logo eu perdi a atenção e começava a criar uma parte, eu começava a tocar alguma música, entendeu? Nunca passei mais de 30 minutos da minha vida tocando exercícios por exercícios. Agora eu pegava moleque com violão no colo, sentava do lado do rádio tocando, sei lá, qualquer rádio, e tocava todas as músicas, uma atrás da outra, e ia tirando, né? Esse foi o estágio mais inicial para eu treinar meu ouvido, sem saber que estava fazendo isso, né? De uma maneira, tipo, quase uma brincadeira, né? Mas treinando o ouvido e aprendendo os acordes, etc. E depois, mais tarde, conforme a música que eu ia ouvindo ficava mais complicada, a minha técnica ia acompanhando para eu poder executar essas coisas. De certa forma, isso que você fazia do lado do rádio era quase um baile de uma pessoa só, né? Porque no baile é isso que a gente aprende, né? Isso aí. A resolver na hora lá, você ficava no rádio tentando resolver. Exatamente. Interessante. E aí a parte dos modos gregos também, para mim, estabelece uma conexão super interessante. Acho que você já vinha com a música, que você já estava feito, com a mecânica, de certa forma, resolvida para aquele estágio da sua vida, aí te apresentando aquele negócio dos modos gregos, que, como você falou, pode ter uma visão fácil, pode ter uma visão complicada, mas que, acima de tudo, para mim, independente de ser de uma pessoa conseguir te apresentar de forma fácil, de forma complicada, é muito fácil de ser apresentado como algo inútil. Sim. Cai no mesmo lance da mecânica, né? Pode virar mecânico também. Exatamente. É algo que você fala assim, não, eu entendo quais são os 7 modos, eu entendo qual é o jônico, qual é o dórico, qual é o frígio, eu entendo que são variações da escala maior e etc. Até os intervalos que eles causam em cima da fundamental dele próprio, mas que na hora que o cara vai usar para ele... e eu digo isso porque adolescente, pra mim, era essa sensação. Pra mim, não fazia a menor sensação. Diga, tudo bem, o baixo vai estar tocando em Ré, vai estar tocando em Dó, vai estar tocando em Mi. Eu vou estar tocando as mesmas notas brancas lá. Sim. Fica uma coisa tipo assim, você tem essas notas pra usar e se vira aí com isso, né? Você não faz um sentido musical. Mas eu acho, tem uma frase do Danny Chambers, eu acho que é dele, me corrija se eu estiver errado, quem estiver assistindo, que você estuda técnica, estuda teoria a vida inteira para um belo dia você esquecer de tudo. Com certeza. Né? E eu acho que o estudo de qualquer coisa e do modos gregos não é diferente, tem esse processo também. Eu acho que vai existir aquele momento de decorar shape, aquele momento de estudar, né, as coisas bem compartimentadas assim para você entender e interiorizar. E depois a luta é para sair disso. Né? Que pode ser difícil também. Você sair dos shapes, né? Sair daquela padronização que você acaba encontrando quando você estuda. Mas aí eu acho que é uma questão de maturidade musical também, de você entender o que você está buscando através da música e deixar o seu ouvido e a sua intuição te guiar como se você não soubesse aquelas escalas. Então ela passa a ser uma ferramenta quase invisível, que você usa sem pensar no que está fazendo, igual como você fala. Né? Da mesma maneira que você não pensa nos fonemas, nas palavras, você simplesmente forma a frase que você quer. Eu acho que a grande luta do músico é atingir essa naturalidade para que, de fato, ele possa se expressar sem o obstáculo da teoria. Né? Linguagem, né? Você tem a linguagem, você assumir a música como linguagem. É nisso que eu acho que a maneira como se apresenta esse estudo, os modos gregos de 3 notas por corda e etc., isso
termina dificultando mais do que facilitando. Eu tenho essa sensação pela maneira como foi me apresentado. Único exclusivamente pela maneira como foi me apresentado. E por diversos alunos que me vinham com isso e que eu falava, ótimo, você tem essa parte mecânica resolvida, você tem a parte até teórica, intelectual resolvida, né? Você sabe o que é um jônio, você sabe o que é um dó, você sabe o que é um frígio. Mas agora a gente vai colocar isso em prática, né? De que forma soar aqui, qual a nota característica de cada modo e principalmente, aí eu vou entrar num assunto que é muito delicado para os guitarristas de rock, que é quando entram não modulação harmônica, mas trocas de acorde. Sim, empréstimos, etc. Empréstimos e até não empréstimos, assim, no caso de você estar tocando 3 acordes e você não tá podendo usar mesmo modo grego ali, né? Você tá tocando, sei lá, Ré, Mi, Sol e você quer, de certa forma, não tá tocando o Mi como o frígio, entendeu? Sim. Eu vejo que... aí eu tenho uma teoria que eu acho que para os baixistas, esse mundo ele é apresentado, o mundo de tal sensação harmônica dura tanto tempo, essa sensação harmônica tá durando agora, tá durando Ré, agora tá durando Mi. Ela é mais apresentada muito mais cedo e talvez com muito mais frequência, porque muitos guitarristas passam a vida toda sem ter essa noção, do que pro guitarrista. Você já tem uma noção harmônica, você já tem... até pelo papel intrínseco do baixo na música, que é diferente. Eu acho que isso varia muito de quem aprende, né? Eu acho que tem pessoas que podem ficar presos no lance dos shapes e no lance de tipo, essa tonalidade é X e não importa o que aconteça dentro dessa tonalidade, você vai tocar essa escala, né? E tem pessoas que aproveitam esse conhecimento e passam a ser fluentes e musicais e criativos, mesmo dentro do mesmo molde. E eu não sei se existe um método ideal, né, de você ensinar isso de uma forma que fique mais intuitiva e etc. O que eu sei é que a maneira que eu encontrei de ensinar acaba acendendo uma lâmpada na cabeça do cara. Fala, agora entendi. Entendeu? Agora, eu acho que é uma fase necessária, essa fase inicial de você ficar preso e depois a busca é se soltar. É assim que eu vejo, né? E no meu caso, foi meio que no meio da minha trajetória que eu fiz sentido dos modos gregos, sabia que eles existiam, sabia qual era o nome e que cada um tinha uma característica e analisava os intervalos de cada um deles, né? Mas isso já estava, como você falou, resolvido na minha cabeça a função, resolvido, na verdade, né? A função. Então, a minha busca sempre foi pelo som. E aí o shape era meio que um acessório, né? Entendi. Porque eu sinto que isso de certa forma, para o baixista tem um passo mais curto de você conseguir fazer essa conexão, porque eu já vi muitas vezes guitarristas que assim têm uma ótima técnica, eles conseguem ter uma destreza impressionante, mas uma dificuldade aconteceu que está acontecendo fora do que ele está tocando ali, entendeu? Que tem uma música por trás, está acontecendo, que ele tem que fazer parte daquilo ali. E às vezes você fala assim, não, se isso aí dura 2 compassos. Ele não tem noção do que é 2 compassos naquela situação. Sim. E que, em determinado acorde vai pintar em tal momento. Mas e aí? Eu faço o quê? Né? E que horas aí? Não consegue ouvir. Então, eu tenho a sensação que o baixista... Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu acho que o baixista ele consegue, de certa forma, ter um diálogo entre si, entre todos vocês, que é assim, a gente toca o mesmo instrumento, a gente faz a mesma coisa, e às vezes eu acho que o guitarrista não consegue. Com certeza existe uma diferença de comportamento. Não existe, né? Com certeza. Que também é diferente para o baterista e diferente para diferentes músicos, né? Mas eu acho que o baixista toca menos preocupado em impressionar o outro baixista do que talvez o guitarrista toque preocupado em impressionar o outro guitarrista. Que na verdade é um grande erro, né? Porque se eu sou baixista e eu toco para impressionar outros baixistas, o cara que tem menos chance de arrumar uma gig na vida é um baixista, né? Eu deveria querer impressionar um cantor, um produtor, um guitarrista, alguém que, né, vai te dar uma oportunidade ou vai se encantar pelo seu jeito de tocar e te chamar. E o baixista, pela função mesmo básica do instrumento, que é acompanhar, né, criar o chão, a gente é mais destacado desse ego. E talvez o guitarrista
eu vou chamar de mais imaturo, né? Utiliza o conhecimento dele como ferramenta para ele aparecer, né? E não para enriquecer ou para melhorar a música que ele está tocando. Pode ser um fenômeno. Eu observo isso. A gente vê muitos lançamentos de guitarrista, né? Guitarrista solo, galera que é filhote da geração anos 80, Shrapnel Records, etc, né? Não mudou muito, né? Se você for ver, tem nego que tá tocando naquela onda. Naquela ainda, onda. né? E aí você ouve bem isso que você tá falando, né? Do cara tá preso em determinados padrões e a música tá acontecendo e ele não tá, né? Muitas vezes interagindo como poderia com aquela música. Eu presenciei recentemente num evento grande que a gente foi, tinha grandes guitarristas lá subindo no palco para fazer, apresentar, e são umas coisas simples não, você toca 2 compassos, pode ser em Dó maior e 2 compassos em Ré maior, né? Fica, de certa forma, modulando, tocando essas duas, e assim, era 95% dos, sei lá, 35 caras que subiram não conseguiam essa transição. E é uma coisa que pro baixista seria algo básico. Obviamente, ele, como você falou, né? Ele pode não subir lá e não querer impressionar, mas ele vai saber que ele vai tocar Ré maior, e Dó maior, Ré maior, Dó maior, Ré maior, 2 compassos. E toda essa transição que você conseguiu fazer, eu acho que como eu falei, o passo termina sendo mais curto. Quando o guitarrista ele termina se afastando demais dessa coisa da teoria para conseguir fazer a música, entendeu? Sim. E eu tava falando com o Júlio agora no carro, eu me lembro uma vez que eu vi uma entrevista sua numa revista e uma frase que me chamou a atenção. Você até vai me dizer quantos anos tem essa entrevista, que a gente nem se conhecia, com certeza. E você falava alguma coisa assim, era a chamada da entrevista, era: em uma vida só não dá para você ter a técnica do Billy Sheehan, o senso harmônico do Victor Uten, as linhas melódicas de não sei quem. Você lembra disso? Na verdade, não. Não? E eu achei muito legal isso, bicho, porque você falei, cara, o cara tem uma noção muito ampla, que tipo, eu tenho isso aqui para resolver. Não vai dar tempo, mas eu tô nesse caminho. Sim. Tenho que resolver aqui, tenho que resolver aqui, tenho que resolver aqui. Essas são minhas referências. Me chamou muita atenção. Infelizmente você não lembra, mas eu queria... Você tem uma visão hoje disso? Mas é claro, né? Porque eu acho que quando você está buscando o teu espaço e buscando, né, ser reconhecido, e no meu caso, a minha ânsia qual que era? Falou, porra, eu sou um baixista de rock, eu não tenho como negar isso. Mas eu adoro o fusion, eu adoro improvisar, eu gosto de tocar groove, eu gosto de new age, eu gosto de pop. Mas não dá pra você ser tudo, né? Você tem que, claro, ser versátil é super importante, é fundamental. Mas ser versátil não significa que eu vou improvisar como o Patitucci e vou tocar rock como o Billy Sheehan e vou, sei lá, tocar groove como o Marcus Miller, porque assim... Eu acho que eram essas excitações, eram essas aí, Mas eu me lembro de você colocar o Victor Uten, eu acho que era tocando slap, talvez. Exato. Talvez, né? Então, assim, eu acho que o bom músico, ele é capaz de atacar em várias áreas. Mas quando você começa a pirar que você tem que ser, tipo, o cara em todos os estilos, você acaba deixando de lado aquilo que te faz especial. E aí eu resolvi isso na minha cabeça já há um tempo, né? Especialmente quando eu pensava num disco solo, eu começava a entrar em parafuso, porque, cara, mas eu queria ter uma música assim, eu queria ter uma música daquele jeito, eu queria ter uma música assada. E sabia que quem fosse ouvir aquilo ia achar uma grande salada que não ia fazer nenhum sentido, né? Não ia ter nenhuma coesão nesse trabalho. E hoje em dia, quando eu penso no disco solo, que é um projeto que está cada vez mais próximo de se realizar, eu falo, não, eu sei quem é o Felipe, entendeu? Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu tenho de melhor para oferecer, naquilo que eu sou especialista. E aí eu posso temperar esse disco com as coisas que eu gosto. Eu gosto de tocar groove, eu gosto de improvisar, eu gosto de slap, entendeu? Mas isso aí são temperos que deixam mais legal o que eu faço de melhor, que é ser um baixista de rock, né? Essa é a minha veia. É isso que me faz especial. Então, por exemplo, ontem eu estava na Teodoro Sampaio e tive a felicidade de encontrar o Serginho Carvalho lá na loja, na Bay Center, né? E, cara, eu nunca vou groovar igual o Serginho Carvalho. Não tem jeito, entendeu? Porque ele tá ali 40 anos tocando baixo, 30, sei lá quantos,
fazendo isso, sendo especialista nisso. Mas ao mesmo tempo, quando eu começo a tocar a minha onda, o Serginho fala, puta, isso que você faz é tão legal, né? É a minha onda, é o meu lance, né? Então eu acho importante você estar em paz com quem você é. Claro, se você não está em paz com quem você é, você busca o teu caminho, achar a tua identidade, né? E fazer uma coisa que te satisfaça. E hoje o que eu vejo é isso, eu sou muito satisfeito sendo quem eu sou, trabalho para, né, melhorar cada vez mais esse lado de ser o representante do rock, do metal e etc. E adoro tocar essas outras coisas, sempre que tem oportunidade toco também. Mas isso aí vai ser sempre a cereja no bolo, nunca vai ser a massa. Não, legal, essa entrevista me marcou bem isso aí, você citou exatamente, e eu vejo que era exatamente, eu fiquei surpreso com essa visão, exatamente essa que você falou, e em uma frase você conseguiu sucintar, ou então foi alguém que foi lá e resumiu o que você falou. Sim. E em relação a essa coisa de, como você falou, ser o representante do Bastante Rock, não só do Bastante Rock, né? É o Bastante Rock com hormônio, né? Porque é um negócio extremamente visceral, a parte mecânica que é necessária para fazer o que você faz, né? E a gente tá chegando a certa idade, né, Felipe? Você acha que é algo que demanda fisicamente demais de você no decorrer do tempo, que você sempre estará disposto a isso? Na história das suas referências, eles se mantiveram nesse pico de testosterona, assim, tocando na mesma velocidade, na mesma intensidade mesmo, que essa coisa assim, porque é impressionante, né? A minha sensação é que precisa de uma jovialidade. Queria a sua opinião sobre isso. É interessante essa pergunta, e eu acho assim, a minha busca, né, especialmente nesse lance de tocar forte, rápido, foi sempre de tocar muito relaxado. Eu acho que enquanto eu for capaz de tocar com esse nível de relaxamento, eu não vou ter problemas. Eu nunca tive uma epicondilite, qualquer tipo de desconforto, assim, porque eu acho que duas coisas. Primeiro, eu toco bem relaxado. Segundo, eu desenvolvi uma musculatura específica, né, para essas coisas que eu faço, em que eu nem me canso mais. Então, se você me deixar 3 horas tocando aquele som, eu não me canso mesmo, né? Agora, é difícil saber daqui 25 anos como é que isso vai responder. Os caras que eu curto, por exemplo, o Billy Sheehan tá chegando nos 60, né? Ou já passou dos 60. E eu vejo que ele tá tocando muito ainda. Eu sinto assim, tipo 15% de pegar mais leve um pouquinho. Pegar mais leve, é isso que né? O Victor Wooten também tá lá com seus 50 e muitos anos e não dá sinais de desacelerar tão cedo. Né? Mas, honestamente, eu não conheço muitos baixistas que tocam nesse nível de força e que sejam da escola antiga para observar e saber, com esse cara deu certo, com esse cara deu errado. Então, sei lá, eu vou ser minha própria cobaia. Você né? vai saber na própria pele. Tocar música 170, 175, com 65 anos, né? 70. Mas você vê, um bom exemplo é o Luiz, né? O Luiz tá com, sei lá, chegando nos 50. E ficou parado de tocar baixo, sei lá, muitos anos, né? Sei lá, 7, 8 anos. Caramba, ele ficou sem tocar? Não, Estamos falando do Luiz Mariucci, né? Isso, sem tocar muito, né? Tocando pouco, né? Não se dedicando integralmente a isso. E ele tá voltando e tá tocando igual já. Né? Ele voltou, se colocou em forma de novo, estudou, e já não vejo diferença de quando ele meio que colocou o pé no freio lá atrás. Mas é um cara que tá super em forma, um cara que luta Muay Thai, etc, etc. Então a minha busca de uns anos pra cá, na verdade mais de um ano pra cá, tipo, tô ficando velho, tá na hora de me cuidar. Né? Então perdi um monte de peso, hoje em dia faço academia, tenho um regime de exercícios, esporte, etc, etc, até porque tem um filho chegando aí também, é uma das minhas preocupações, né? Eu não quero ser o cara que daqui a uns anos vai, tipo, levantar para pegar um pote de leite no armário e travar o ombro e ter que ir pro hospital. Então eu tô me cuidando para isso também, né? E eu acho que quanto melhor fisicamente eu tiver, mais fácil vai ser ter uma longevidade dentro desse estilo que sim, demanda muito. Pois é. Né? Demanda muito mesmo. Mas assim, também não vejo nenhum problema se eu tocar um pouco menos forte do que eu toco, sabe assim, tirar um pouco a mão, usar um instrumento mais leve, de repente. O próprio baixista do Dream Theater, né, o John Mayang, hoje em dia ele usa um instrumento que, em vez de ser um braço de 6 cordas, é um braço de 5 cordas com 6 cordas.
Então as cordas são muito mais próximas. Demanda menos dos tendões, né? Exato, estressa menos a musculatura da mão e etc. Então você vê que sim, o cara já está sentindo, né, uma dificuldade maior de fazer o que ele fazia com um Yamaha desse tamanho aqui, parecia um remo. Parecia um remo. Né? Então, pode ser. E eu, sinceramente, não vou ficar bolado se isso um dia acontecer. Deu tipo, tô me cansando muito, vou fazer algum ajuste, vou usar corda mais leve ou qualquer coisa do tipo. Assim. Isso aí, então você vai ser sua própria cobaia. Exato. Então, estaremos lá para ver. Tomara. Felipe, obrigado, meu irmão. Valeu, velhinho. Valeu. Obrigado pelo papo. Bom pra caramba. Papo legal pra caramba. É nóis. É isso aí, galera. Até a próxima.